Disso, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, versículo 1. Nós estaremos lendo até o versículo 25. Eu quero trazer toda a contextualização desse texto, pode ser um pouquinho longo, mas acredito que vai ser de muita valia, porque nós precisamos entender quando falamos de algo que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida, através de nós, do nosso chamado, do seu chamado. E o tema dessa reflexão é ressignificar. Eu, minha família, nós temos aprendido isso muito. Deus nos conduziu a fazer uma avaliação de tudo que tem acontecido, já aconteceu conosco, as escolhas que nós fizemos, as decisões que nós fizemos, abandonar algumas coisas em nossas vidas para que pudéssemos cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo. Mas sempre é interessante a gente lembrar que o propósito do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser realizado. E nós precisamos aprender que nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor. Atos capítulo 27, versículo 1 diz o seguinte: E como se determinou que havíamos de chegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta, e embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, entrando conosco Aristarco, macedônio, da Tessalônica, e chegando no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitimos o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salomé, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Esse versículo, gostaria que você guardasse essa informação. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passamos muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de lá, foram muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixaram ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas pudemos ganhar o balde. E, levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos o mar à armação do navio. E não aparecendo já havia muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta.
e assim evitariam este incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, este comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Quero pensar junto com os irmãos sobre essa palavra, como eu falei no título, como o tema ressignificar. Ressignificar é traduzir a capacidade que temos de encarar de forma simples os acontecimentos que antes pareciam serem muito complicados. Aqui nós estamos vendo a narrativa de algo que parecia ser muito simples, levar Paulo para Roma. Ele já tinha passado por todo o período ali em Jerusalém, já estava preso, sua liberdade já fora tirada de si, e agora ele está sendo encaminhado para Roma. Então, poderíamos pensar que seria uma viagem tranquila, mas não foi isso que aconteceu. Então, quando nós pensamos essa capacidade que nós precisamos adquirir, de olhar os acontecimentos de uma forma simples e descomplicar as coisas. E ressignificação é atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança que a sua visão de mundo adquire através das experiências que nós vamos vivendo e vamos presenciando. Eu tenho uma nova percepção, eu consigo enxergar de outra forma. Por exemplo, Paulo vai falar, antes eu pensava como criança, agia como criança, mas agora eu consigo enxergar as coisas de uma forma diferente. É como se nós parássemos diante de alguns desafios e eu falar que esses mesmos desafios vão afetar você como afetavam quando você era jovem e adolescente. Quando um não, ele te importunava de tal maneira que você não gostaria, perdia a vontade de se alimentar, de fazer algumas coisas que eram agradáveis. Hoje não. Nós aprendemos a ressignificar muitas coisas em nossa vida. Mas contextualizando, eu pensei em alguém que é muito importante para olhar talvez para uma dimensão um pouco mais profunda, que é a vida de Jó. Jó, um homem servo temente a Deus, um homem que se apresentava diante do Senhor para louvar ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, e se colocava a sua família, mas chega algumas mensagens que não são favoráveis, não são abençoadoras naquela perspectiva, naquele olhar daquele momento. A primeira delas diz o seguinte: olha, veio um grupo de pessoas, invadiram suas terras e levaram todo o seu rebanho. Daqui a pouco, enquanto esse estava terminando de falar, chega outro mensageiro e diz para ele: olha, veio chuva do céu, saraiva, e destruiu toda a sua plantação. Daqui a pouco vem dizer o seguinte: olha, roubaram todos os seus camelos. E aí, quando está terminando, nós pensamos, é uma perda muito grande, um patrimônio muito grande. E aí vem a próxima informação. Seus filhos estavam todos reunidos. E ali houve um tremor, e todos eles morreram. Então nós vamos parar e pensar agora como ressignificar isso, pastor. Diante de alguém que estava adorando ao Senhor, que era reto, íntegro diante da presença do Senhor, e tais fatalidades acontecem em sua vida. É difícil a gente poder compreender, mas a atitude de Jó, ela representa, e ele, enquanto está nesse momento, ele diz o seguinte: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As perdas não afetaram o servo, o adorador, aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, aquele que adora ao Senhor. Mas vem outra informação ainda pior. Agora é a sua família, é a sua saúde. Agora o inimigo tem a legalidade de tocar no seu corpo. Ele passa por um momento de discussão entre os seus amigos, mas no final ele vai dizer o seguinte: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, nós olhamos o noticiário, nós olhamos as informações que estão acontecendo ao nosso redor,
e nós não nos projetamos a entender o Deus que nos chamou, que tem trabalhado em nossa vida, que nos tirou de várias circunstâncias, homens que Deus está tirando de circunstâncias complicadas, irmãos, das ruas, da drogadição, está reescrevendo uma nova história, dando a possibilidade de se tornar membro de uma igreja como essa, de ser um adorador, um servo do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós estamos vendo alguns fatos, alguns pontos que são interessantes para que possa fazer essa avaliação, para que nós possamos fazer essa avaliação e entender se nós estamos conseguindo ressignificar a nossa vida. E aí, o que seria essa ressignificação em nossa vida? Talvez nas decisões que nós tomamos. Eu posso ter já traçado a minha vida, os meus projetos, os meus planos para um longo período. Eu já sei as datas que eu quero que aconteçam as coisas. Mas e se não acontecerem? E se essas decisões precisarem ser mudadas? Relacionamento também. Se relacionamentos a qual eu tivesse empreendido todas as minhas forças, eles não acontecessem, ou não aconteceram. Eu ressignifiquei a minha vida a tal ponto de continuar e entender que Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Vida espiritual, trabalho, estudos e tantas outras áreas que nós podemos abordar em nossa vida que precisamos observar isso, se estamos conseguindo ressignificar. Se diante das adversidades, das coisas que acontecem, tanto boas como ruins, se nós estamos fazendo a projeção que deve ser feita da forma correta. Talvez hoje eu não vou conseguir responder grande parte dessas perguntas e não é essa a intenção. Eu só quero contribuir diante do que o texto tem falado comigo. E aí eu posso dizer para os irmãos que diante dessas diretrizes que o texto tem falado, ele falou muito ao nosso coração, diante de tantas coisas que nós passamos. Nós tínhamos 2 filhos, um deles, os 2 servindo ao Senhor, adorando ao Senhor Jesus Cristo, pastoreando, revitalizando igrejas, e daqui a pouco nós recebemos a notícia que um dos nossos filhos estava com câncer. E nós deixamos o ministério, fomos cuidar da nossa família, assumimos outro ministério. Enquanto estávamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, sempre nos vinha à memória de que Deus iria trazer a cura ao nosso filho. E essa era a perspectiva que nós tínhamos. Mas Deus nos ensinou naquele período a caminhar, e aí eu sempre pensando da mesma forma. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu começo a enxergar, eu começo a visualizar as coisas que o Senhor está fazendo. Deus foi nos colocando pessoas ao nosso redor para que pudéssemos cuidar, para que pudéssemos trabalhar. Deus foi nos ensinando a ter mais compaixão pelas vidas. Mas o mais importante é que antes da partida do meu filho, ele estava adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, estava glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu posso entender, é que Deus me deu um tempo oportuno para trabalhar na vida do meu filho, para ser exemplo na vida do meu filho, e que o meu filho cumpriu o propósito dele, que Deus tinha dado para a vida dele. Então, eu aprendi a ressignificar, porque nós aprendemos muito a questionar, a tentar entender pela nossa ótica, pela nossa visão, diante das coisas que nos são apresentadas e as inquietações que estão dentro do nosso coração. Mas eu quero te desafiar a também você pensar que Deus tem um propósito diante das coisas, diante de todas as coisas que estão acontecendo. E aí na outra semana, difícil foi, uma luta tremenda, mas eu subir ao púlpito e continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu pedia, Senhor, me dá a sua graça, esteja comigo. E talvez esse momento foi o mais importante, porque agora eu sabia que eu estava de pé, porque o Senhor estava me conduzindo, porque ainda tinha muitos desafios. E ressignificar, então, eu quero convidar a vocês a pensarem também junto com o que Deus já tem falado ao meu coração, para que nós possamos ressignificar a história de Paulo. Paulo, e essa viagem de Paulo é um direcionamento do Espírito Santo, dizendo a ele que ele iria, e ele precisaria ir para Jerusalém, e logo após ele iria para Roma. Essa é a palavra do Espírito Santo a Paulo. Aqui em Lucas capítulo 19, versículo 21, diz o seguinte: depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acácia e ir até Jerusalém. Ele dizia:
Depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Agora já no capítulo 20, versículo 22, diz o seguinte: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Versículo 23 diz: se eu sei somente que em todas as cidades que o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Ele sabia que precisava chegar a Roma, mas não era um caminho fácil. Não seria um caminho de júbilo, de glórias, de vitórias. E aí o Espírito Santo estava dizendo: sei que em todas as cidades o Espírito Santo está me dizendo que prisões e sofrimentos estão me esperando. O que aguardava Paulo, talvez dentro da nossa visão, da maneira como nós enxergamos, não era o que nós esperávamos. Mas o que esperava ali era que Deus precisava realizar através da vida de Paulo grandes coisas, para que as cartas pudessem ser escritas, para que nós pudéssemos hoje apreciar essas cartas que chegaram até nós, para que nós tivéssemos essas informações do que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. E alguns estudiosos vão dizer que Paulo escreve mais enquanto está preso do que quanto ele estava fazendo a missão. E aí preciso ressignificar, se eu estou diante de algumas coisas que me impedem de talvez de caminhar, mas as minhas mãos, a minha palavra, o meu exemplo, ele pode chegar em locais que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Então, a tempestade poderia impedir os propósitos de Deus? Isso é uma pergunta que nós precisamos ter em nossa mente com convicção da resposta. Poderia? Poderia. Mas só que nós entendemos que Deus não iria permitir, porque se tem uma palavra do Senhor, ela não vai acontecer. Ressignificar é entender que a tempestade não pode impedir os planos de Deus. Nós poderíamos olhar aqui no contexto: o barco afundou, as coisas aconteceram, ele não vai chegar a Roma. Talvez outro trajeto, e se os irmãos continuarem lendo, em um determinado momento, o guarda que estava com os presos ali, e as pessoas queriam matar todos os prisioneiros para que nenhum deles fugisse. Porque fugir naquele contexto significaria que também a tripulação poderia sofrer a mesma penalidade, se algum daqueles presos fugissem. Então aqui é uma preocupação muito grande, mas o Espírito Santo está com Paulo. E ele está dizendo: tenha calma, eu estou com você, você vai chegar, eu preciso que você chegue até Roma. Ressignificar então é entender que a tempestade não pode impedir os planos de Deus. Outro texto também que me chamou muita atenção quando estava pensando sobre ressignificar, é que quando nós pretendemos fugir do chamado de Deus, quando Deus quer que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus, e nós vamos dando o nosso jeito. Se Deus nos manda para a direita, nós vamos para a esquerda. Se Deus nos manda para Tarso, nós fugimos. Se Deus nos manda para Nínive, nós fugimos o quê? Para Tarso. O exemplo de Jonas é muito interessante. E poderíamos ali ver uma estratégia muito bem elaborada, fugir do plano de Deus. Mas Deus precisava fazer algo na cidade de Nínive. E Deus trabalha na vida de Jonas. E aqui, Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora no versículo 7 diz: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aquele que estava orando nas entranhas do peixe, como o texto está dizendo, lá no fundo do inferno, gritei ao Senhor. Agora a oração dele chega até o trono e a presença do Senhor. Deus estava atento ao que estava acontecendo na vida de Jonas. Deus estava atento porque ele tinha um propósito para atender o chamado, para que Jonas pudesse atender o chamado que Deus tinha feito à vida dele a pregar na cidade de Nínive. E aqui nós precisamos aprender então a ressignificar as coisas, que Deus ele é soberano em cumprir o seu propósito em nossas vidas, nessa cidade, diante dos desafios que Ele tem nos apresentado. E nós precisamos ser submissos a essa vontade soberana do Senhor.
Precisamos aprender a olhar, ou seja, dizer de que forma, Senhor, o Senhor está tratando, de que forma o Senhor está conduzindo a minha vida, para que ela possa ser então um exemplo e ser uma vida útil nas mãos do Senhor. Isso me fez então continuar pensando sobre segurança versus conforto. Aqui Paulo estava demonstrando, dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só por parte do navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Aqui nós estamos observando sobre segurança e conforto. Estamos em um local, eles estavam em um local chamado Bons Portos. Foram advertidos por Paulo. Esse local é um local bom para se atracar, é segurança, tem segurança para a sua vida, tem segurança para você, mas eu preciso pensar um pouco, irmãos. Às vezes nem tudo que se diz segurança é o que nós desejamos quando a nossa perspectiva está mais no conforto. A segurança das coisas que Deus está estabelecendo diante de nós. Se Deus está dizendo que Ele precisa que nós possamos fazer a obra dEle, se Ele diz para que nós possamos ir, se o conforto ele vai se sobrepor ao chamado de Deus, porque às vezes é melhor, mais confortável, mais estável, estar no local onde que sentimos mais tranquilos. Por exemplo, eu estava pastoreando uma igreja boa, minha esposa estava trabalhando num serviço público, estava no ministério, e o Senhor nos chamou a pesar esse ponto, para saber se realmente é a vontade de Deus, fazer todas as análises ali, avaliar se realmente era Deus que estava nos chamando e como seria isso, da forma como aconteceriam as coisas. Então nós precisamos lutar ali para entender sobre esse ponto, sobre segurança e conforto. Segurança, eu entendo hoje, que é estar aonde Deus deseja que nós possamos, que nós devamos estar. Conforto é eu mudar essa perspectiva para dizer ao Senhor, para mudar os planos do Senhor, para tentar intervir diante das coisas. Jonas pensou que Nínive seria a sua destruição, mas enquanto ele enxerga que, ou seja, a sua destruição é estar fora do propósito e planejamento de Deus, então ele consegue enxergar agora que, ou seja, o lugar que é mais segurança para a sua vida é estar diante da vontade do Senhor. Paulo tinha convicção na sua vida de que Deus o tinha chamado para ser um testemunha, para pregar o evangelho em Roma. E isso então me fez então continuar pensando sobre confiança em Deus versus confiança em homens. Aqui o centurião cria mais no piloto do que no que Paulo falava. Paulo representava a palavra de Deus. Paulo representava para aquelas pessoas o que Deus estava transmitindo, e ele traz uma palavra ao coração daquelas pessoas, mas as razões humanas nos fazem fugir do propósito e do planejamento de Deus. E aí nós vamos observar isso muitos naufrágios, irmãos, de casamento, muitos naufrágios no trabalho, naufrágios na família, sonhos perdidos, porque nós, em muitos momentos, optamos em escutar o que os homens estão dizendo. É como se nós, todos os dias, abríssemos o jornal pela manhã para entender, ou seja, em que podemos investir, aonde devemos desviar o nosso caminho. Se o noticiário, se a informação disser que há algo perigoso ali, eu vou desviar. É como se eu ligar o meu GPS também, e aí ele informar rotas alternativas, para que eu possa chegar em algum objetivo. E aí todos os dias eu vou fazendo isso, a minha vida se torna um ciclo de rotas alternativas. E enquanto que o Senhor deseja que nós possamos chegar ao objetivo pelo caminho, e aí Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É apenas uma parte ilustrativa. É claro que é muito bom ter a tecnologia ao nosso favor. É muito bom saber que às vezes tem um engarrafamento ali, você poder chegar no seu objetivo por outro trajeto. Mas eu quero pensar que o objetivo nosso, da nossa vida, é agradar ao Senhor Jesus Cristo, é ter confiança no que Deus está falando. Então aqui o centurião fala para Paulo:
Paulo fala para o centurião que ele deveria ficar naquele porto, porque ali seria um local de segurança. Deus estava trazendo segurança, mas ele preferiu o conforto. Agora, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, é outro ponto que nós precisamos aprender, e não na palavra das pessoas, dos homens, das circunstâncias, ou talvez no poder que alguém tenha. Tem uma frase que é muito conhecida por todos, que ela diz o seguinte: nem Deus afunda este navio. Uma frase que é dita pelo navio Titanic, um dos tripulantes do navio Titanic, 1912, e que nós aprendemos, ou seja, que nem o tamanho, nem talvez a capacidade, a habilidade humana pode impedir que apenas algo tão pequeno possa atrapalhar o trajeto de uma vida. Então, muitos naufrágios aconteceram, irmãos, decorrentes a não confiar em Deus. E isso me fez então pensar de outra maneira também, sobre possibilidade versus probabilidade. É possível que cheguemos a algum lugar. É possível que nós possamos chegar a esse local se nós confiarmos, se nós colocarmos toda a nossa esperança. Mas há uma probabilidade de chegarmos no mesmo local. E aí, para isso, eu quero usar como uma forma de porcentagem. Se eu jogar uma moeda e exemplificar dessa forma, uma moeda, 50% que ela pode cair cara, 50% que ela pode cair coroa. Isso me faz também pensar diante das adversidades que existem. Nós podemos estar passando por tribulações nesse momento, mas diante dessas tribulações, o que tem me feito ser e fazer a diferença no mundo ao qual precisa tanto de homens e mulheres de Deus, que tenham a palavra de Deus. E aí me faz então lembrar, se eu lançar a semente no chão, é possível que ela germine, cresça e que ela dê fruto. Agora, se eu não lançar a semente, a probabilidade de germinar, de crescer e dar frutos é nula. Enquanto eu olho todas as circunstâncias que estão ao meu redor, e isso me fez então pensar diante dos desafios que Deus tem nos chamado para servirmos. Se nós não lançarmos a palavra a tantos homens e mulheres que estão na situação de drogadição, nós estamos aqui em São Paulo aproximadamente 80 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. E aí, se eu não lançar a semente, se ele não fizer parte do contexto ao qual eu esteja pregando para essas vidas, por isso, irmãos, que é importante que nós estejamos fazendo a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Mas, pastor, nem todos vão. Sim, nós temos missionários aqui que estão indo, mas todos nós temos uma responsabilidade de orar, de contribuir e de ir. Todos nós temos uma parcela dentro disso. E se Deus mandar essas vidas para que nós possamos cuidar, cuidemos dela. Sabe, sejamos o abraço que vai fortalecer, que vai trazer calor, que vai trazer, diante de todas as circunstâncias, de que forma nós podemos ressignificar vidas que hoje o Senhor Jesus Cristo está transformando e restaurando. E também para isso, já quero concluir, é preciso ressignificar as nossas vidas. Muitas pessoas estão fora do ideal porque não ressignificaram as suas vidas. Muitas pessoas não conseguiram entender a razão que Deus está te mantendo, permanecendo ainda com vida, com saúde, com desafios ainda, com vontade de alcançar tantas coisas que ainda não alcançou. Mas dentro desses desafios, nós estamos conseguindo ressignificar, por exemplo, relacionamento que começa e relacionamento que termina da forma errada. Então, se eu posso mudar isso diante da presença do Senhor, ou se não, é preciso deixar isso de lado. Nós temos aqui, eu escuto muitas histórias, eu converso com cada um deles. Alguns deles vão me informar, olha, pastor, eu comecei da forma errada. Mas hoje Deus está me dando uma nova oportunidade, Deus está reescrevendo uma nova história na minha vida. Filhos que entraram por caminhos que nós não nos agradamos, como que eu posso mudar isso? Nós estávamos ouvindo a história da manhinha, ela veio servir ao Senhor Jesus Cristo aqui, ela saiu, eu não recordo qual o estado do nosso país, Rio Grande do Norte, ela veio servir ao Senhor Jesus Cristo aqui na Cristolândia. Enquanto ela estava servindo ao Senhor Jesus Cristo, ela descobre que o seu filho também estava em situação de drogadição.
E ela orando ao Senhor, mas Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, mas por que isso aconteceu? Eu estou servindo ao Senhor. E aí a palavra do Senhor diz o seguinte: continue cuidando dos meus, que eu vou cuidar do seu. Continue cuidando das vidas que você está cuidando, que eu vou cuidar do seu filho. Hoje, o filho dela é um levita, está servindo ao Senhor ali na primeira igreja batista de São Paulo, está adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus transforma as nossas vidas, irmãos, quando nós entendemos o significado do trabalho que Deus está falando, quando Deus coloca um objetivo em nossa vida. O pensamento que tudo irá dar errado, porém, Paulo fala ao comandante do navio: olha, vocês deveriam ter me escutado, mas Deus em sonho falou que todos iremos nos salvar, apenas o barco irá se perder. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo, quando Ele começou a obra em nós, quando Ele começou a obra na sua vida. Talvez bens, coisas, são irrelevantes, mas se Deus começou a fazer a obra na sua vida, Ele vai guardar de todas as formas, porque Ele é soberano. Muitas pessoas já abandonaram a igreja, a casa do Senhor Jesus Cristo, porque ouviram em determinado momento palavras desfavoráveis, que não gostaram, que não foram apropriadas para aquele momento. Decidiram trilhar novos caminhos, mas o mesmo Deus que um dia te chamou, está te convidando a voltar para o barco, para a segurança. Se você um dia optou pelo conforto do concurso público, conforto do trabalho remunerado, com a remuneração ótima, excelente, mas Deus te chamou para algo extraordinário. Deus te chamou para algo que você seria significativo em fazer a diferença na vida de pessoas. Há tempo ainda. De que forma então você pode ser útil diante do propósito? Aqui nós estamos vendo a história de Paulo, poderia ser mudada, a história daquelas pessoas poderiam ser mudadas, mas eu preciso lembrar que o Deus que escreve a história, Ele continua acompanhando em cada detalhe. Deus que escreveu a sua história, Ele continua acompanhando. Olhar mais para as adversidades nos impede de olhar o que Deus está fazendo diante das adversidades. Este texto me fez pensar em possibilidades de ressignificação. Saber onde Deus quer que eu e você, aonde nós podemos estar e onde nós devemos estar. Irmãos, é melhor estar seguro para o próximo passo do que estar confortável. Segurança significa que eu sei em quem está me dando suporte, amparo, quem está me fortalecendo, quem está prevendo todas as coisas que irão acontecer na minha vida. Conforto é quando eu posso comprar, conforto é quando eu posso fazer algo, mas as minhas limitações, mas eu encontro com tantas coisas que podem mudar o percurso. Confiar primeiramente em Deus do que em palavras de homens. Eu quero te desafiar a isso. Sabe, a primeira informação, a primeira boa notícia que você precisa escutar é a notícia da palavra de Deus. É o que Deus está falando. É quando Deus está te encorajando a vencer mais um dia. E mesmo que pareça que a enfermidade, que as lutas, que algum problema esteja alertando ali, gritando ao nosso coração de que não vai dar certo. Mas se a palavra do Senhor está dizendo, você pode, como Jonas clamou, lá no fundo, como ele diz ali, lá na expressão, lá no fundo do inferno, que é uma barriga de um grande peixe, numa situação incômoda, lá a voz dele foi escutada pelo Senhor no trono da graça do Senhor. Confiar primeiramente em Deus do que as palavras do homem. Sair sem a devida direção de Deus não é um passo seguro. Se Deus não nos disser que é hora de sair, não é um passo seguro para nós podermos ir. Permanecer também sem a devida orientação de Deus não é uma escolha saudável. E abandonar também fora do tempo.
Eu preciso aprender a ressignificar muitas coisas em minha vida. Mas sempre entre elas está, se Deus está falando comigo. Paulo, ele fala aqui para aquele grupo de pessoas, o Espírito Santo me visitou. Ele falou comigo. Nós podemos seguir em frente. Nós podemos confiar. E eu quero te desafiar nessa manhã a nós pensarmos que se o Espírito Santo está nos dizendo que nós podemos seguir, independente da circunstância a qual nós estejamos vivendo, nós podemos seguir. Amém? Eu quero te convidar a você cantar junto conosco. Aqui, um louvor que é muito conhecido por todos nós, mas eu repito novamente, ele é conhecido, mas ele não vai ser repetido. Porque aqui, tanto vocês como nós, são vidas novas que o Senhor Jesus Cristo está transformando, está restaurando. E eu quero te convidar a você, cantar com muita vontade, você, sabe, agradecendo a Deus, porque diante de tantas perspectivas do mundo, Deus está resgatando vidas para o seu propósito. Amém? Louvemos ao Senhor. Deus Santo, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Igreja, vamos ficar de pé, Que nos lava dos pecados, cante. que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre,
além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias. Que o Senhor Jesus esteja abençoando essa igreja e nós agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos, estamos chegando ao término desse culto. Que edificante ver o que Jesus faz. Talvez você não entenda porque Cristolândia. Nós conhecemos locais por Cracolândia. E o objetivo é que esses locais, aonde vidas estão ali sem esperança, possam ser alcançadas. E o nosso objetivo, como Igreja de Jesus, é transformar cada Cracolândia em um local onde Cristo é o Rei, libertando essas vidas. E você que está aqui, como disse o pastor Luciano, você faz parte desse projeto. Quero parabenizar a cada um de vocês. Louvado seja a vida de vocês. E Deus, como disse o pastor Luciano, está fazendo uma nova história na vida de vocês. E Deus usou a vida essa manhã para mostrar para nós o amor dele a nosso favor. Muito obrigado, gente. Continuem firmes com o propósito de seguir a Cristo. Aos missionários, como bem disse o pastor Luciano, vocês não estão nessa missão porque vocês fracassaram na vida, mas porque vocês entenderam o valor e o sentido da vida. Quando vocês olharem para essas pessoas, amem, orem,
interceda, pois eles precisam de todo o nosso carinho e amor. Iremos encerrar esse culto convidando você para estar conosco às 18 horas, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Mas eu quero convidar a igreja agora a estender as mãos em direção a esses queridos. Vem cá, pastor Luciano, vem cá, sua esposa Emanuele, que estão principalmente à frente. Estenda suas mãos aqui em direção a esses e vamos pedir a bênção de Deus. Pai, nós te suplicamos que o Senhor abençoe e guarde cada um desses nossos irmãos. Irmãos, ó Pai, que a cada dia enfrentam um desafio novo. Alcançar vidas, falar do seu amor. Nós te agradecemos, meu Pai, por esses frutos, essas vidas que aqui foram alcançadas pelo poder do sangue de Jesus. Nós te rogamos, Deus do céu, que o Senhor continue revestindo de poder e autoridade essas vidas, para que no poder do nome de Jesus, meu Pai, eles continuem pregando o amor de Deus, que eles, meu Pai, não venham endurecer o seu coração diante das lutas, que a tua igreja também, meu Pai, não venha endurecer o seu coração, pois o Senhor, ó Pai, é que tem a palavra final sobre cada um de nós. Que o Senhor revista, meu Pai, de saúde, alegria, bênçãos, ó Deus, cada um desses teus servos, missionários. Abençoe o pastor Luciano, sua esposa Emanuele, seu filho Lael, que são responsáveis, ó Pai, em coordenar aqui o nosso estado, em cada unidade das Cristolândias. Guarde eles, ó Pai, nas viagens, na gestão, meu Pai, desse projeto bendito. Abençoe cada missionário, cada missionária, pessoas que saíram de longe para estarem aqui, meu Pai, dia a dia, servindo ao Senhor. Abençoe essas vidas, que eles recebam, meu Pai, no tempo presente e no porvir, meu Pai, muitas bênçãos do Senhor. Abençoe esses alunos, ó Deus, que eles continuem firmes, prosperando, meu Pai, e trazendo muitas alegrias para a glória do nome de Jesus. E como igreja reunida na sua santa presença, meu Pai, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. E como igreja nós iremos dizer justamente essa frase: nós te abençoamos em nome de Jesus.